tarde, amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Nós estamos transmitindo neste momento uma live. Estamos fazendo a transmissão de uma live, dando algumas das notícias nos dias de hoje que estão acontecendo. Qual o dia de hoje? 19 de setembro de 2023. Nós teremos amanhã, dia 20, uma data nobre aqui no nosso Rio Grande do Sul. É Semana Farroupilha, o nosso 20 de setembro. Não esqueçam que é um dia, um feriado somente aqui para o nosso Rio Grande do Sul. 20 graus a temperatura. Nós tivemos previsão de muitas chuvas e eu acho que vão se consagrar. Nós estamos no inverno e esse calor intenso realmente ele promete que virão muitas chuvas. Teremos rodadas suspensas do nosso amador e do varziano que nós cobrimos sempre ali na página dos Coroas de Canoas do Facebook, em arte, também da nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Hoje nós nos anteciparemos, porque amanhã nós teremos a nossa live de sucesso do programa Pauta Livre às 21 horas. Esta não deixará de acontecer. Alguns problemas técnicos nós tivemos, mas eles já foram sanados. Um dos colaboradores estará de aniversário amanhã, o nosso amigo Alexandre Marques. Estará fazendo aniversário no 20 de setembro, uma data nobre em todos os sentidos. Ele é do Expresso da Várzea e nosso co-irmão de divulgação. Mas, uma parada estratégica de chuva agora. Mas notícias nós temos demais para dar a vocês. Por exemplo, que lá em Cruz Alta, um motoqueiro, um homem, a gente deduz que seja um motoqueiro ou um motociclista, invadiu um campo de futebol numa várzea e agrediu de capacete ao bandeirinha, o auxiliar do árbitro. Foi no final de semana, era um jogo da várzea. Uma tossidinha básica, e hoje eu não trouxe nem a minha água aqui para hidratar a minha garganta. Mas então isso é um fato lamentável, principalmente na várzea. Mais um problema que aconteceu não só no profissional, toda aquela contestação do jogo Grêmio e Corinthians, mas isso foi lá em Cruz Alta, no nosso interior. Também em Porto Alegre, a deputada Laura, do PT, na luta por moradias em Porto Alegre, que teve um manifesto ali no centro histórico de Porto Alegre, ela foi ferida com chumbo nas pernas, um tiro de chumbo e também com spray de pimenta. Estão contestando, mas já foi instaurado uma sindicância da Guarda Municipal de Porto Alegre. Mas ela se infiltrou, tentou contestar e está sujeito a essas atitudes da Guarda, porque não pode tratar com flores manifestantes que estavam fazendo protestos. E você sabe que o nosso centro histórico de Porto Alegre não é algo fácil de ser contornado. Também que os comandantes das Forças Armadas, isso do Exército, inseridos em uma nova lei de crimes de responsabilidade. O projeto vai enquadrar generais e impõe rapidez na obediência ao presidente. Agora aproveitem, é isso aí, a nova gestão tem novas normas a serem seguidas. Também mais de 18 bilhões de dólares de empresas retidos na Rússia. São de países que foram considerados hostis. Então, com isso, a Rússia se apropriou desses 18 bilhões de dólares para que a sua economia continue forte, uma vez que vocês sabem que eles estão em guerra e eles precisam desta economia. Lá na Colômbia,
aqui na nossa América, né, a cocaína deve desbancar o petróleo e se tornar o principal produto de exportação nesse ano de 2023. Também que lá no sábado, isso no dia 16, na Itália, perto de Turim, um jato da Força Aérea italiana, né? Ele era um jato de acrobacias, ele caiu sobre um veículo e pegou fogo. Matou uma criança e deixando queimaduras num pai, uma mãe e uma outra criança. É um fato lamentável que houve, mas lá na Itália, no sábado. Segunda-feira, no dia 18, a Ucrânia apresentou queixa na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, porque estão sendo mantidos embargos de grãos em 3 países da União Europeia: a Polônia, a Hungria e a Eslováquia. Uma vez que já foi levantada essa sanção, não é possível que individualmente esses 3 países ainda continuam com esse embargo à Ucrânia. Também até o final deste ano, a Ucrânia aumentará 140 vezes a produção de drones. Também, como vocês devem saber, ainda a guerra Rússia e Ucrânia, o Pentágono está treinando pilotos ucranianos para pilotarem os F-16, que serão ofertados pelo Ocidente. Mas esse curso levará de 6 a 9 meses. Vamos ver como é que se impõe a continuidade dessa guerra. Aqui também, aí é da economia e principalmente funcionários públicos estaduais. Um estudo diz que a metade dos funcionários públicos estaduais tem empréstimo consignado. E na grande maioria, aqueles homens da segurança pública. Também a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, ela diz que o Supremo faz interferência indevida de poder sobre outro. Mas vocês acham que ela está contestando algumas outras decisões do Supremo? Não. É porque agora a decisão ela não gostou, uma vez que ela está ali para defender o atual governo e o ministro da Justiça, principalmente, que é seu amigo pessoal, e aí ela não gostou dessa atitude. Basta dizer que alguns componentes da CPMI dizem que ela já tem o relatório pronto, pensando em indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a decisão foi que ela critica do ministro André Mendonça em autorizar o Crivellarato, que era um dos assistentes lá do presidente Jair Bolsonaro, a não ir a esta comissão. Aí ela não gostou de jeito nenhum. Basta dizer que muitos depoimentos de pessoas ali que são da esquerda, que ela não tem interesse, ela ignora, ela fica falando com outras pessoas, até dando entrevistas, e ela não participa. Mas ela tem que estar de dentro de tudo o que acontece na CPMI, porque ela é a relatora, a responsabilidade dela é imensa. Também a Rússia supera várias vezes o Ocidente. Sabem que? Na produção de projéteis de artilharia. Também faleceu hoje um grande jogador, um grande zagueiro do Inter no tempo do rolo compressor, o Marinho Pérez, por problemas de coração. E com isso nós estamos fazendo, por enquanto ninguém participou ainda da nossa live de experiência. Mas nós estamos fazendo um teste porque tivemos problemas nos nossos equipamentos e agora estamos testando para que a nossa live do dia 20 saia a contento como nós gostaríamos. Algumas notícias também, por exemplo, que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele diz que o clima para aprovar taxação dos super ricos mudou. Segundo ele, alguns
parlamentares já estão pensando que a aprovação deste projeto é uma boa. O deputado Eduardo Suplicy é diagnosticado com Parkinson e faz um tratamento com cannabis. Mas eu acho que já tem algum histórico na família ali. Ele é pai do Suplicy, do Supla, como você sabe, né? E eu acho que esse tratamento vem a calhar. O presidente Lula, como você sabe, ele está lá na reunião da ONU em Nova York. E em discurso ele afirma que o mundo está cada vez mais desigual. Também que turistas brasileiros correm para visitar a Argentina antes das eleições no país. Como você sabe, as eleições serão agora já em outubro. A situação crítica. Mais uma tossida, me desculpem aí, é porque eu esqueci de pegar aquele meu pote de hidratar a garganta, e por isso a minha garganta, eu aumento o tom do volume da minha voz, que não há razão para isso, mas é quase que costume a gente falar num tom diferente ou um nível mais alto. Mas então, por isso que os brasileiros estão se acelerando, porque a crise, a inflação é terrível lá, aquele povo está sofrendo, e nós que temos uma moeda forte, vamos lá e para nós o preço sai bem acessível. Talvez depois com um novo governo e de direita possa mudar essa economia. Também o ministro, aqui no Brasil agora, né? O ministro da Previdência Social diz ser impossível zerar as filas de espera do INSS. O consumo de bens industriais no Brasil cai 2,5% em julho. A prévia do PIB também aponta o crescimento de 0,44% de economia brasileira no mês de julho. Aqui, é preocupante, principalmente ali na área das nossas ilhas, da Grande Porto Alegre, o nível do Guaíba volta a apresentar uma elevação. E isso preocupa muito as autoridades. A Defesa Civil já está bem atuante e está mais em alerta ainda. A universidade lá de São Paulo expulsa estudantes de medicina que simularam masturbação durante um jogo feminino. Isso foi lá em São Paulo. E a faculdade já antecipou em expulsar esses alunos que se portaram de uma maneira inconveniente. Não é possível que façam isso, né? O 20 de setembro, a data do dia de amanhã, será marcado por cavalgadas solidárias, não só em Porto Alegre, mas em todo o Rio Grande do Sul. Também o governo gaúcho tem um gabinete itinerante que avalia as perdas das empresas atingidas pelas enchentes lá no Vale do Taquari. Também um balanço da Defesa Civil contabiliza mais uma pessoa desaparecida no Rio Grande do Sul, ainda em decorrência das enchentes. Também falando daquelas pessoas, o Detran iniciou a emissão da segunda via gratuita da CNH a moradores de Mussum e Roca Salles. O governo do Rio Grande do Sul também publica um edital de concessão do Cais Mauá, isto em Porto Alegre. Também aqui em Porto Alegre foi sancionada a lei que institui um programa de resistência às drogas e à violência. Também foi aprovado um projeto que libera a circulação de veículos do Conselho Tutelar nos corredores de ônibus de Porto Alegre. E lembrando disso, lembramos a vocês também que em 1º de outubro nós teremos eleições de conselheiros tutelares. Embora seja uma eleição que não seja obrigado o comparecimento, você se informe na sua região quem será o seu conselheiro, quem é o candidato a conselheiro tutelar, e vá com seu título de eleitor durante todo o dia
e vote, porque as suas crianças poderão ficar à disposição de uma pessoa que não seja competente ou que não seja do seu agrado. Então, na sua zona, sempre terá alguém candidato a conselheiro tutelar que pode agradar a vocês. Também ainda na economia, a inflação para o consumidor tem uma leve queda em Porto Alegre na segunda semana deste mês. Isso aí são uma das notícias que nós estamos dando, estamos fazendo um programa especial nesse 19 de setembro. E em Nova York, o Lula volta à ONU com questionamentos à governança multilateral e defesa do Sul global. Também é um mistério o sumiço do ministro da Defesa chinês, que há muito tempo que ele não aparece em público e está causando um mistério no mundo. Turistas, mais uma tossida. Não é possível, essa tosse não está. Eu estou aumentando o timbre da minha voz, não é possível. O Brasil também deverá ter temperaturas acima de 40 graus nessa última semana de inverno. Lá em Aparecida do Norte, lá os meus cunhados, o Paulo Renato Mendes e a Janete, eles estão naquelas visitação, eles moram no bairro Guajubira, em Canoas, e eles disseram que lá em São Paulo está um calor insuportável, 40 graus a temperatura. Mas falando de nós aqui, ou do Brasil todo, né, o governo pretende diminuir em 50% o número de feridos e mortes no trânsito do país até 2030. A Uber também vai contratar motoristas? É um questionamento. A decisão da justiça é que ele tenha que ter motoristas como empregados. Vai causar um grande desemprego. Multou o Ministério do Trabalho, multou a Uber em bilhões, e eu acredito que vai conseguir a evasão da empresa Uber aqui do Brasil. Também já está no noticiário que o presidente Lula vai usar um andador depois de cirurgia e concentrará agendas, aí sim, no Palácio da Alvorada. Vai parar um pouquinho de viajar pelo mundo afora. Ele está bem viajado já nesse primeiro governo desse ano, né? Os senadores também chegam a ter 82 assessores sem concurso em seus gabinetes, o que é realmente uma aberração. Mais uma tosse. Não é possível, até me afasto daqui para ver se consigo conter, mas não adianta. O Ministério da Fazenda também revisa o crescimento do PIB de 2023 para 3,2%. Às vésperas da aposentadoria, a ministra Rosa Weber, ela pauta uma proposta bem interessante para vocês, mulheres. Ela quer a paridade de gênero no judiciário. Competência fica em segundo plano. O que importa é o sexo, tem que ser mulher, com a quantidade igual a homens no judiciário. O que, ao meu ver, é uma aberração. Também o partido expulsou um prefeito que defendeu a castração. Foi lá numa cidade de São Paulo, ele sugeriu a castração de meninas e, com isso, o partido já o expulsou. O Tribunal Superior Eleitoral começa a analisar, nesta quinta-feira, dia 21, o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível. Mas agora dou uma passadinha aqui no Estúdio 2 e mostrando a vocês que igual nós temos o Estúdio 2 aqui nesta nossa live. Especialmente para comentar o jogo de ontem,
aquele jogo atrasado que havia entre Corinthians e Grêmio, que foi lá na Arena Neoquímica, em São Paulo. Foi um jogo espetacular, uma renda imensa, o maior número de gols por partida nesta fase dessa edição do Brasileirão, e uma das maiores dos últimos 10 anos, 8 gols. Então quem simplesmente olhou a partida achou uma partida muito interessante e bonita de se ver realmente. Mas houve aquela polêmica no final daquele pênalti não marcado pelo árbitro. Eu já digo desta forma porque também arbitrei, claro que não o campo do profissional, mas arbitrei a Federação Gaúcha de Futebol, de Salão de Futsal e também de Futebol 7, tem um conhecimento relativo de causa de arbitragem. Então não tem mão sem querer, fora da linha do corpo, mão. E o Yuri Alberto, simplesmente o braço estava bem afastado do seu corpo e a bola chutada bateu em sua mão. Batendo, por querer ou não, a regra diz que é pênalti, então. E a gente, nos dias de hoje, até escutou um debate do VAR e parece que o segundo do VAR, que seria o auxiliar, tentou convencer o principal que realmente estava fora da linha do corpo, que não era um movimento natural e que seria uma penalidade. Mas o principal do VAR orientou também ao árbitro de campo, que embora não tenha olhado o VAR, ficou simplesmente na sua informação e deixou de dar a penalidade. Parece que os dois, parece não, já foi decretada, a CPF já decretou que os dois do VAR, o árbitro de vídeo e o seu auxiliar, estão suspensos até prova em contrário. Quanto ao árbitro, ainda não se sabe qual a decisão que foi tomada. Mas, então, com isso, eu encerro a live nesse dia, 15 horas e 7 minutos, o dia 19 de setembro de 2023. Eu fico agradecido a vocês, foi tão somente um teste, mas foi satisfatório. Os equipamentos se portaram como a gente gostaria. O meu muito obrigado é da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que temos algumas das notícias que estão no nosso dia a dia, nos jornais, no dia de hoje. Locais do Brasil e do mundo. Nosso muito obrigado.